Eu fui chamado de estrela da manhã, a luz mais brilhante no céu, reverenciado acima de tudo. Agora sou conhecido apenas como Lúcifer, um nome sussurrado com medo. Deixe-me contar minha história. No princípio, antes que o tempo existisse e antes que o mundo fosse feito, havia apenas Deus, eterno e infinito. E assim, com sua única palavra, o céu nasceu, um lugar de beleza e paz. Rios de água viva fluíam por suas terras douradas, seus riachos claros brilhando como vidro. A luz no céu não vinha de um sol ou estrelas. Ela vinha diretamente de Deus, preenchendo tudo com sua glória. E foi aqui que eu fui trazido à vida. Eu não era como os outros. Entre as incontáveis hostes de anjos, Deus me fez o mais brilhante. Ele me chamou de Lúcifer, o portador da luz e a estrela da manhã. Eu era o primeiro entre as hostes celestiais, a joia da coroa de sua criação. Ele me adornou com uma beleza e um brilho que superavam todos os outros. Minha forma refletia sua perfeição. Meu rosto brilhava como a aurora, e minha voz era como uma sinfonia de harpas celestiais. Nenhum anjo poderia me rivalizar em sabedoria, em poder ou em graça. E assim Deus me deu um propósito que correspondia ao meu esplendor. Eu era o condutor da adoração celestial e o líder dos coros celestiais. Eu amava o papel que ele me confiou e me dediquei totalmente a cumpri-lo com a mais profunda devoção. Através da minha dedicação, eu buscava honrá-lo, refletir a gratidão que sentia por ter sido feito tão magnífico, tão único. Cada ato que eu realizava era a minha forma de retribuir àquele que me havia feito o que eu era. Naqueles primeiros dias, eu nunca desejei mais. Eu vivia em harmonia com os outros anjos. Havia incontáveis anjos, uma hoste numerosa demais para contar, e, no entanto, apesar de nossas diferenças, éramos todos unidos pelo mesmo amor. Nós nos movíamos como um só, cumprindo nosso propósito no grande desígnio do Todo-Poderoso. Não havia pensamento de ego em meu coração, nem orgulho, nem ambição. As canções que cantávamos eram puras e sinceras, brotando das profundezas do nosso ser. Cada canção era um tributo àquele que nos havia criado do nada. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Mesmo na perfeição do céu, eu podia sentir o peso do que me havia sido dado. A princípio, não era mais do que um pensamento tênue, mas ele cresceu. Pouco a pouco comecei a acreditar que eu era maior do que aquele que me criou, e eu me perguntava, por que toda a glória deve pertencer a ele? Eu era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Minha luz superava a de cada anjo. Minha voz comandava os coros do próprio céu. E, no entanto, eu fui feito para me curvar, para servir, para refletir, nunca para brilhar por mim mesmo. Na primeira vez que esses pensamentos entraram em minha mente, consegui afastá-los, descartando-os como nada mais do que um momento fugaz de vaidade. Mas eles persistiram como uma semente lançada em solo fértil, lentamente criando raízes dentro de mim. Por mais que eu tentasse expulsar os pensamentos perturbadores, eles sempre encontravam o caminho de volta para mim. Cada vez mais, eu me pegava pensando, por que eu deveria sempre estar abaixo dele? Por que minha grandeza deveria permanecer oculta, enterrada na sombra de seu trono? O pensamento ficou mais ousado, mais alto. O que havia começado como um sussurro em meu coração transformou-se em uma convicção estrondosa e comecei a ver o céu como uma jaula que me impedia de revelar a plenitude da minha própria grandeza. Eu estava destinado a mais. Eu achava que merecia mais. Em minha mente comecei a me ver não como um servo de Deus, mas como seu igual, talvez até superior a ele. Eu acreditava que poderia governar melhor do que aquele que me criou. O pensamento era emocionante. Imaginei um trono para mim mais alto que o dele. Imaginei todas as hostes do céu, voltando sua adoração para mim. Eles cantariam meus louvores. Eles se curvariam a mim. O trono era meu destino, e eu não pararia por nada para reivindicá-lo. Essa é a maldição do orgulho. Ele te convence de que a luz que você carrega é sua, que você é maior do que aquele que a deu a você. Olhando para trás agora, eu vejo claramente. O orgulho é um veneno lento. Ele começa doce,
quase imperceptível, mas se espalha rapidamente, distorcendo tudo o que toca. Ele te cega e distorce a verdade. A beleza do céu desapareceu da minha vista. Tudo o que eu podia ver era a mim mesmo, e tudo o que eu queria era mais. Eu tinha certeza de que subiria ao céu e que colocaria meu trono acima das estrelas de Deus, mas o que eu não sabia naquele momento era que meus pensamentos eram o começo da minha queda. Então minha rebelião começou com um plano. Os sussurros em meu coração se transformaram em ação, e a ação começou com palavras. Eu sabia que, se fosse desafiar o trono de Deus, não poderia fazê-lo sozinho. O céu era vasto, e suas hostes eram incontáveis. Eu precisaria de aliados, anjos de poder e autoridade, aqueles que compartilhavam meu descontentamento, ou que poderiam ser persuadidos a ver as coisas como eu via. Comecei com conversas discretas, sutis e cuidadosas. Aproximei-me daqueles que eu sabia serem os mais próximos de mim em poder e influência, anjos que detinham domínio sobre reinos do céu. A princípio, fiz perguntas simples, plantando sementes de dúvida. Vocês já se perguntaram por que nós, que somos tão magníficos, somos obrigados a servir? Por que nossa luz deve sempre refletir a dele e nunca brilhar por si mesma? As respostas deles variavam. Alguns descartaram a ideia imediatamente, sua lealdade ao Criador inabalável, mas outros hesitaram. Eles ouviram, eles consideraram. Eu vi o brilho de algo em seus olhos, uma curiosidade, um reconhecimento de sua própria força. Esses foram os que eu persegui. Eu falava de liberdade, pintando um quadro de um novo céu, um onde nós, os mais brilhantes e poderosos, não nos curvaríamos mais a ninguém. Quanto mais eu falava, mais eles ouviam. Eu apelava ao orgulho deles, ao seu senso de valor. Eu os lembrava de seu esplendor, sua sabedoria, seu poder inigualável entre a criação. E assim eles começaram a abandonar sua morada apropriada, os lugares que lhes foram dados no céu, para se juntar a mim, nesta visão do que poderia ser. Anjos de alta patente, poderes, domínios e tronos começaram a se ver, não como servos, mas como governantes em potencial. Eu via isso em seus olhos quando falávamos, um fogo que se acendia e que combinava com o meu. Eles começaram a questionar, a sonhar com um céu, onde a luz deles não seria mais eclipsada pela dele. À medida que meus seguidores aumentavam, minhas palavras se tornavam mais ousadas. Eu falava abertamente de uma nova ordem, um reino, onde nos sentaríamos em tronos de nossa própria criação, e não demorou muito para que os murmúrios se transformassem em ação. Os anjos que antes cantavam em perfeita harmonia com a vontade do Criador, agora voltavam suas vozes para mim. A lealdade deles mudou do trono de Deus para a divisão que eu oferecia. Um terço das hostes celestiais se juntou à minha causa, anjos de grande beleza, sabedoria e força, suas asas prontas para a batalha, seus corações ardendo em ambição. Em segredo nos preparamos para o que estava por vir. Nossa rebelião não seria um ato silencioso de descida, seria uma guerra. Eu sabia o custo, e eles também. Mas a promessa do que poderíamos alcançar superava o risco. Eu os organizei em fileiras, designando líderes para supervisionar as crescentes legiões de anjos que haviam se alinhado comigo. Juntos, elaboramos um plano para desafiar os próprios fundamentos do céu. Minha traição estava completa, e o palco estava montado para a maior batalha que o céu jamais veria. Mas o Criador não estava em silêncio. Ele pronunciou meu nome, sua voz reverberando pelos céus, paciente e resoluta. Lúcifer, ele disse, volte. Não há vitória neste caminho, apenas destruição. Suas palavras soaram como um trovão, e por um momento, até mesmo os anjos leais pareceram hesitar, mas eu havia feito minha escolha. Eu levantei minha voz em desafio, e declarei que minha vontade era minha. Eu não me curvaria, nem a ele, nem a ninguém. Então veio a ordem. Do trono, Deus chamou seus anjos leais para se oporem a nós. À frente deles estava Miguel, o líder dos exércitos celestiais, pequeno em estatura, mas poderoso na fé. Miguel e seus anjos lutaram contra nós, e eu e meus anjos revidamos. A batalha irrompeu com uma fúria que abalou os próprios fundamentos do céu. Luz e fogo preencheram os céus enquanto espadas se chocavam, e asas batiam com força estrondosa. Meus seguidores e eu
Lutamos com toda a força que pudemos reunir. Cada golpe que desferimos era impulsionado pela crença de que estávamos lutando pela liberdade, por um reino onde não mais serviríamos, mas reinaríamos. Miguel, no entanto, lutou com um poder além da compreensão. Sua espada parecia cortar nossas fileiras com uma força implacável. Apesar de nossa força, a maré da batalha começou a virar contra nós. Então veio o golpe decisivo. A luz do céu irrompeu com uma intensidade que eu não pude suportar. Fui derrubado, e comigo, os anjos que haviam permanecido ao meu lado. A queda foi diferente de tudo o que eu poderia ter imaginado. Não foi uma simples descida, mas uma completa separação de tudo o que eu havia conhecido. A harmonia do céu, o resplendor da presença de Deus, a unidade que eu havia compartilhado com meus irmãos, tudo isso foi arrancado. Minhas asas, antes radiantes de luz, falharam. Meu nome, antes um símbolo de brilho, era agora uma maldição. Onde caímos tem sido o tema de muitas histórias. Alguns dizem que desci sobre Babilônia, a grande cidade de riqueza e indulgência, buscando estabelecer meu reino entre suas torres. Outros afirmam que caí perto de Jerusalém, atraído por sua santidade, esperando corromper o que era sagrado. Mas a verdade é que caí muito antes de Babilônia ou Jerusalém existirem. Quando a queda terminou, me encontrei em um reino distante da perfeição do céu. Era o caos, um reflexo sombrio do que eu havia conhecido. Não havia paz, nem luz, apenas os ecos da minha desafio. Meus seguidores se reuniram ao meu redor, seus rostos marcados com a mesma amargura e perda que agora me definiam. Não éramos mais anjos de luz, mas exilados, lançados em um lugar de desolação. Olhei para eles, aqueles que haviam compartilhado da minha rebelião, e jurei que não permaneceríamos derrotados. Eu lhes disse: se eu não pudesse reivindicar o trono do céu, construiria um reino aqui, e minha humilhação apenas alimentou minha resolução, e assim me tornei o que sou agora, não mais Lúcifer, a estrela da manhã, mas Satanás, o príncipe das trevas. Meu reino nasceu da rebelião. Pensei que finalmente seria feliz, que encontraria realização governando um reino próprio, mas, mesmo enquanto olhava para meu novo domínio, a amargura persistia. Eu havia buscado igualdade, liberdade e um trono para chamar de meu. Em vez disso, perdi tudo: meu lugar, minha luz e a harmonia que um dia apreciei. No entanto, apesar de tudo, minha raiva ardia mais forte do que nunca. Eu não me renderia. A guerra havia terminado, mas minha luta apenas começara. No silêncio do meu exílio, observei das sombras, enquanto a criação de Deus continuava a se desenrolar. Embora expulso, eu não estava completamente separado do reino divino. Eu ainda podia ver suas obras, seus desígnios, e o que eu vi reacendeu meu ódio, uma nova criação. Deus, em seu poder infinito, formou seres diferentes de tudo o que eu já havia visto. Eles foram chamados Adão e Eva, os primeiros da humanidade. Eram feitos de carne, frágeis e finitos, mas dotados de algo extraordinário, o livre-arbítrio. E mais do que isso, eles foram feitos à sua imagem, um reflexo de sua natureza divina. Onde antes eu havia sido o mais radiante de suas criações, agora esses seres fracos e mortais receberam o lugar que eu tanto desejava. Meu ódio cresceu mais forte. Observei enquanto ele lhes dava vida, enquanto eles abriam os olhos e se levantavam no jardim, que ele havia criado para eles. Era chamado Éden, um paraíso repleto de beleza e abundância. Rios de vida regavam suas terras, e cada árvore dava frutos para seu sustento. Eles viviam em paz, caminhando livremente com Deus em perfeita harmonia, intocados pela dor, sofrimento ou morte. E ele os amava. Eu podia sentir seu deleite enquanto ele caminhava com eles, falava com eles e compartilhava uma proximidade que eu um dia havia conhecido. Era insuportável. Essas pequenas criaturas imperfeitas haviam sido escolhidas para o relacionamento que me fora negado. Eu, que havia estado no próprio trono do céu, que havia caminhado entre as pedras de fogo, fui expulso enquanto eles eram exaltados. Foi um insulto que eu não podia perdoar. Se eu não pudesse ascender ao trono de Deus, destruiria sua criação em vez disso.
Eu os observei de perto. Esses humanos eram tão inocentes e inconscientes dos perigos ao redor deles. Eles viviam em harmonia com seu Criador, intocados pela dor ou sofrimento, sem saber nada sobre rebelião. Mas eu vi a fraqueza deles, o livre-arbítrio que Deus lhes havia dado, o dom destinado a aproximá-los dele, também poderia ser sua ruína. No meio do jardim, havia uma árvore da qual eles estavam proibidos de comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela servia como um teste de sua obediência, um lembrete de que, mesmo em sua liberdade, eles estavam sujeitos à vontade de Deus. Este único mandamento era sua única limitação. Eu sabia que, se pudesse levá-los a desobedecer, poderia romper o vínculo que compartilhavam com Deus, e assim, elaborei um plano. Se eu pudesse corrompê-los, virá-los contra ele, eu poderia manchar sua criação perfeita. Eu pegaria o livre-arbítrio deles e o distorceria, mostrando-lhes que suas escolhas poderiam levar à ruína, em vez de à vida. Eles conheceriam a dor. Eles conheceriam o sofrimento. Eles conheceriam a morte, assim como eu. Eu era hábil na persuasão e sabia como fazer o proibido parecer irresistível. Plantaria dúvidas em suas mentes, sussurraria promessas de sabedoria e poder, e os levaria ao único ato que lhes foi dito para não cometer. E assim entrei no jardim, não como o príncipe radiante que um dia fui, mas como o tentador. Assumi a forma de uma serpente, aproximando-me da mulher com sutileza e propósito. Ela estava perto da árvore da qual Deus lhes havia ordenado que não comessem. Eu sabia que a obediência dela a ele repousava na confiança, e a confiança poderia ser facilmente quebrada com as palavras certas. Sussurrei para ela, assim como o orgulho um dia sussurrou para mim. Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntei com uma voz calma e persuasiva. Eu precisava que ela questionasse, que se perguntasse se o mandamento de Deus era tão claro e inflexível quanto ela pensava. Ela respondeu com inocência, mas também com hesitação. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, ela respondeu. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e não toquem nela, para que não morram. A resposta dela revelou tanto sua confiança em Deus, quanto sua falta de compreensão total de seu mandamento. Foi o suficiente para eu plantar a dúvida. Vocês não morrerão de fato, eu disse, torcendo a verdade em uma mentira que soava como liberdade. Deus sabe que quando comerem dela, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Era uma mentira, mas carregava verdade suficiente para atraí-la. Eu um dia desejei ser como Deus, ascender acima do meu lugar, e agora eu lhe oferecia a mesma escolha. Observei sua luta, seu olhar demorando-se no fruto. Curiosidade, desejo e dúvida batalhavam dentro dela. O fruto parecia belo, e a promessa de sabedoria era tentadora. Então ela estendeu a mão, pegou o fruto e comeu. Naquele momento, o primeiro ato de desobediência foi consumado. Ela deu um pouco ao homem, e ele também comeu. A harmonia do jardim mudou, como se a própria criação recuasse diante da escolha deles. A inocência que um dia conheceram desapareceu, substituída pela vergonha e por uma pesada consciência que nunca haviam sentido antes. Eles se esconderam, cobrindo sua nudez, sua vergonha óbvia até para mim. Quando Deus os chamou, sua voz estava cheia de tristeza e justiça. Ele já sabia o que eles haviam feito e quem estava por trás disso. Mas eu não sentia arrependimento. Eu havia tido sucesso. A humanidade, o ápice de sua criação, havia caído, assim como eu. Mas eu não estava satisfeito. Corromper a humanidade era apenas o começo. Se eu não pudesse derrotar Deus diretamente, travaria minha guerra através de sua criação. Eu distorceria, enganaria e destruiria, garantindo que o mundo perfeito que ele havia feito nunca mais seria o mesmo. A queda do homem foi apenas o primeiro golpe em minha rebelião. Uma rebelião que nunca terminaria. Minha guerra contra ele tornou-se eterna, travada não com espadas, mas com sussurros, escolhas e os corações da humanidade. Tornei-me a voz da tentação, tecendo minhas palavras nas mentes de homens e mulheres. Para Adão e Eva, eu havia plantado a dúvida. Para seus descendentes, ofereci algo muito mais destrutivo: orgulho, ganância, ódio, desespero.
Essas se tornaram minhas armas, mais afiadas do que qualquer lâmina, capazes de quebrar até o espírito mais forte. Meu propósito era claro: corromper, dividir e destruir o vínculo entre Deus e sua criação. Através dos séculos, tornei-me uma sombra sobre a história humana, sussurrei para reis e governantes, alimentando sua ambição e virando nações umas contra as outras. Guerras irromperam, sangue fluiu, e o mundo tornou-se meu campo de batalha. Desencaminhei profetas, silenciei alguns antes que pudessem falar, e distorci as palavras de outros. No entanto, por mais caos que eu criasse, não conseguia esmagar a resiliência de seus planos. Por mais profunda que fosse a escuridão que eu espalhava, sempre havia aqueles que se apegavam à sua fé, sua luz, brilhando em desafio a mim. Então veio Jó, um homem cuja fé em Deus parecia inabalável. Ele era íntegro, devoto e abençoado com riqueza, família e boa saúde. Vi uma oportunidade de provar que sua lealdade ao Criador era superficial, construída apenas nos confortos que lhe haviam sido dados. Então me aproximei de Deus com um desafio. Jó teme a Deus por nada? Perguntei. Não colocaste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele tem? Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele possui, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. A permissão foi concedida. Eu podia tirar tudo de Jó, mas fui proibido de prejudicá-lo fisicamente. Então eu ataquei. Em um único dia, desastre após desastre caiu sobre ele. Ladrões roubaram seus bois e jumentos. Fogo do céu consumiu suas ovelhas. Os caldeus capturaram seus camelos. Um grande vento desabou a casa onde seus filhos estavam reunidos, matando todos eles. Um após o outro, mensageiros chegavam com as notícias. E, no entanto, Jó não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, ele caiu ao chão em adoração e disse: O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não havia terminado. Voltei a Deus e disse: Estende a tua mão, e fere sua carne e seus ossos, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. Novamente Deus permitiu, mas me proibiu de tirar a vida de Jó. Então o feri com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Jó, em agonia, sentou-se em cinzas, raspando sua pele com um caco de cerâmica. Até sua esposa o incitou. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou, nem se voltou contra Deus. Sua fé permaneceu firme, um lembrete gritante de que meu poder não podia destruir a verdadeira devoção. Meu plano havia falhado, e eu sabia que minha guerra contra ele estava longe de terminar. Meu maior desafio veio séculos depois no deserto, face a face com aquele que foi prometido, Jesus, o Filho de Deus. Ele havia jejuado por 40 dias e 40 noites, sozinho e fisicamente fraco. Vi minha oportunidade e me aproximei, assim como fiz com Eva, oferecendo o que parecia irresistível. Primeiro, mirei em sua fome. Se és o Filho de Deus, eu disse, transforma estas pedras em pão. Ele estava faminto, mas me recusou, respondendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sua resolução era firme, inabalável pela necessidade, mas eu não queria desistir. Então o levei ao ponto mais alto do templo. Lança-te daqui para baixo, eu lhe disse. Os anjos de Deus te pegarão. Eu o tentei atestar a proteção de Deus, mas ele me refutou, dizendo: Não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente o levei a um alto monte, mostrando-lhe os reinos do mundo. Tudo isso eu te darei, eu disse, se te prostrares e me adorares. Ele me ordenou que partisse declarando: Adora o Senhor teu Deus e serve somente a Ele. Por mais que eu tentasse, sua resolução era uma fortaleza que eu não podia romper. Eu havia falhado. Mesmo agora, eu permaneço. Minha influência persiste nos corações da humanidade. Eu sou o sussurro em momentos de dúvida, a voz que incita o orgulho, o egoísmo e a rebelião. Eu semeio a divisão entre as nações, alimento guerras e encho corações de desespero. Eu me apresento como o acusador, apontando suas falhas e pecados diante de Deus, buscando condenar o que ele busca salvar. Você deve saber que esta guerra não nasce do ódio pela humanidade. Minha batalha não é verdadeiramente com eles, é com aquele que os criou. Minha rebelião é contra ele, e cada alma que eu afasto dele
É uma nova vitória na minha afronta. Cada falha, cada queda é um lembrete da escolha que fiz há muito tempo e do caminho que agora sigo para sempre. E mesmo nas profundezas da minha rebelião, sempre soube como esta história termina. As profecias são claras, gravadas no tecido do próprio tempo. As pessoas falam do meu destino final, do dia em que não vagarei mais livremente, sussurrando tentações nos corações da humanidade. Em vez disso, enfrentarei o julgamento, amarrado e lançado no lago de fogo, um lugar de tormento eterno, selado da criação que tentei corromper. É um fim do qual não posso escapar, escrito pela mão do Criador que desafiei. No entanto, mesmo ao contemplar a inevitabilidade da minha perdição, eu não tremo. Pois sou resoluto, impulsionado não pela esperança de vitória, mas pela chama inabalável da desobediência. Meu destino pode estar selado, mas meu propósito permanece. Lutarei até o fim, até o momento final em que os céus e a terra forem refeitos, e minha rebelião for silenciada para sempre. Você pode se perguntar se me arrependo das escolhas que fiz, do caminho que tracei. Bem, arrependimento é para aqueles que duvidam, que vacilam em sua convicção. Eu não me arrependo. Eu não vacilo. Eu me vejo como o herói trágico desta história, aquele que ousou desafiar o eterno, aquele que escolheu a autonomia sobre a submissão. Mesmo que minha história termine em correntes, gravei meu nome na história do céu e da terra, mas sua história ainda está sendo escrita. Esteja atento aos sussurros em sua vida, e lembre-se, nem sempre é a voz mais alta que o leva ao erro. É muitas vezes a silenciosa. Se minha história abriu seus olhos, dê um like neste vídeo e se inscreva no canal para mais histórias semelhantes. Mantenham suas mentes abertas e até nos encontrarmos novamente.